Boa noite a todos e a todas. Nós estamos fazendo uma série de lives, conversando com algumas pessoas, e como nós estamos a alguns dias da eleição, a gente não podia deixar de falar sobre política. Então eu tô tentando convidar aqui a doutora Ana Paula para participar da nossa conversa. É um assunto muito pertinente para o momento. Nós estamos a alguns dias das eleições e a gente tem vários temas sociais para debater aqui. Vamos ver se eu consigo chamar a doutora Ana Paula para participar da nossa conversa. Ontem, inclusive, a doutora Ana Paula ela participou do podcast do Gardenal, logo estará disponível no YouTube. Foi uma conversa muito proveitosa. Para vocês terem noção, foram horas de debate, de conversa. Esse podcast será dividido em algumas partes, porque é muito tempo, mas são assuntos que não tem como deixar de falar sobre nenhum deles. Vamos ver se a doutora Ana Paula consegue entrar aqui. Doutora Ana Paula, se a senhora estiver me vendo, o convite está lançado, está convidada. Vamos aguardar. Eu confesso que eu nunca fiz live aqui pelo Instagram, a gente sempre faz no Face. A gente está tentando, uh, nós estamos tentando mídias diferentes para poder atingir o maior número de pessoas, para informarmos o que de fato acontece, porque infelizmente as fakes estão aí. E as pessoas acreditam, infelizmente. A doutora Ana Paula não consegue entrar. Vamos tentar mais uma vez. Doutora Ana Paula, está aparecendo aqui que a senhora não consegue entrar. Vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, a gente vai para o Face. Se a senhora tiver com problema para entrar, doutora, a senhora me avisa aqui que a gente vai para o Face. Vamos tentar fazer essa conversa lá no Face. Aí, não consegue entrar. O problema é que a gente tem muita dificuldade de usar as mídias, né? Existem conteúdos. Tá, vamos lá. Entrar ao vivo. Agora acho que dá, doutora. Eu aceitei aqui, a senhora pediu para participar, eu coloquei aqui, aceitei a solicitação.
A gente está precisando de umas aulas de mídias para conseguir usar melhor isso. Entrar ao vivo, doutora. Não pode participar, eu não sei por quê. A senhora me ouve, doutora? A senhora me vê? Eu sei que a senhora está online aqui. Ah, agora foi! Bem-vinda, doutora! Estamos ao vivo! A gente vai tentando, uma hora a gente consegue, né? É, não estamos só nós duas. Aí, que legal! Tem mais gente aí para nos prestigiar, Deixa eu para ver. conversar com a gente. Será que você envia o seu link da sua página, pessoal da minha ver? Quem está online está nos vendo. Na sua página, Quem né? está online Que são na seus... minha e provavelmente na tua também. Então vamos lá. Boa noite, Angélica. Depois de todos os afazeres do dia, né? Corrido, como é sempre, a gente pode entrar aqui para bater esse papo, né? A gente só não entrou mais cedo por causa da correria do dia a dia, né? A senhora com seus afazeres, eu com os meus, mas a gente vai usando o espaço que a gente tem, o tempo que a gente tem. Num outro momento a gente entra em outros horários para tentar alcançar o maior número de públicos possíveis. Quem tem dúvidas, quem tem certezas, e a gente vai debatendo dessa forma, né, doutora? Exatamente, a gente tem que conversar. Eu acho que o que nós perdemos mais nessa eleição foi a capacidade de conversarmos, né? Um ouve o outro, uma ouve a outra, a gente vê as ideias, porque conhecimento, a inteligência e a sabedoria só se faz a partir da soma de conhecimentos, né? Eu somo com você, você soma comigo, nós somamos com outras pessoas e assim a gente consegue realmente fazer que o conhecimento chegue mais longe, seja profundo, não seja um conhecimento raso, os argumentos rasos e pessoas que tenham poder de discernimento, né? Porque é dessa forma que a gente consegue buscar esse discernimento. Eu sempre coordenei grupos nos locais que eu trabalhei. Aliás, para quem não me conhece, eu sou Angélica Paulino, sou professora aposentada, 30 anos na rede pública, uma boa parte aqui em Itaquá e uma outra parte no Rio Grande do Sul. E nesses grupos que eu coordenava, eu sempre dizia que eu não queria coordenar um grupo que pensasse igual a mim. Isso não faz crescer ninguém. Verdade. Então, o conhecimento também vem de opiniões diferentes, de conhecimentos diferentes. Cada um na sua forma de pensar, a gente vai discutindo, vai debatendo. E o legal é isso, é debater com pessoas que pensam diferente. Entrou em outro aqui, peraí. Que tá dando um delay, pronto, fechei. É que eu tô pelo celular e entrei pelo computador para ver se consigo transmitir ao vivo também. Mas aí já... Mas eu acredito que está ao vivo sim na minha página, porque eu estou vendo rostinhos conhecidos da minha página aqui. Alguém respondeu ali na sua página também, doutora. Na minha página, as pessoas que estão ao vivo estão online, estão nos vendo. Na tua também. Que maravilha! Estou feliz por isso. Agora, a senhora me pediu uma pauta, né? Para a gente poder ter um norte. Aí eu enviei uma lista de coisas, porque assim, assunto tem para a gente debater a noite inteira, a semana inteira. Então, eu vou deixar a senhora bem à vontade. Você pode chamar de você, pode ficar à vontade de chamar de você. Obrigada. A gente começou a falar sobre a questão
das leis trabalhistas, né? Sim. Que, como presidente de sindicato que fui, eu percebi assim que as pessoas desconhecem a lei que os regem. Eu fui presidente de sindicato do servidor público, então as pessoas não conheciam o regime jurídico do município, as pessoas não conheciam o plano de carreira. E isso é a Bíblia do funcionário público, né? E de qualquer servidor, de qualquer funcionário, sempre existem leis e regras que os regem. Exato. O nosso ordenamento jurídico, nós temos o regime privado, que é regido pela CLT, que rege tanto os funcionários da iniciativa privada como os empregados públicos, né, que tem a carteira assinada. Então, quando a gente fala de CLT, a gente está falando daquela pessoa que tem a carteira assinada, daquela pessoa que tem, seja a carteira virtual hoje ou a carteira azulzinha que nós conhecemos, ela tem ali a assinatura do contrato de trabalho naquela carteira, na carteira de trabalho que a gente, comumente os advogados, chama de CTP, né, CPTS, né, que é a Carteira Social de Trabalho e Previdência Social. Ali fica registrado todos os seus períodos de trabalho, a contribuição previdenciária, ali vai falar a categoria que você pertence conforme o seu trabalho, e serve para essas pessoas que têm esse regime privado de contratação. Na iniciativa pública, nós temos os estatutos. Os estatutos dos funcionários públicos. Esses são regidos tanto pelas as leis da União como as leis municipais e estaduais. Então, um funcionário público, ele tem os seus direitos trabalhistas regidos pelos estatutos do funcionalismo público. Tem uma lei geral do funcionalismo, que vem da União, que está consignada os direitos na Constituição Federal, e os estatutos que pormenorizam cada função. Então, o funcionário público da saúde, o funcionário público da educação, da Secretaria da Fazenda, funcionários públicos que trabalham nos fóruns, os funcionários públicos que trabalham em todos os setores públicos da nossa sociedade. Então, cada uma dessas categorias vai ter o seu estatuto, né, que regem ali o regramento do Estatuto do Funcionalismo. Então, quando a gente fala em eleições, nós falamos sobre essas leis. A possibilidade dos avanços ou das reduções dessas leis. Por quê? Porque a modificação dessas leis, elas têm que ser feita, no caso do funcionalismo público, por emendas constitucionais, porque é uma previsão constitucional, funcionalismo público, e pela a CLT, por mudanças também para os projetos de leis que modifiquem os artigos da CLT, garantindo uma extensão de direitos ou uma redução de direitos. Então, o empregado, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada, é muito importante que ele conheça os seus direitos, como esses direitos nascem e como esses direitos morrem. E existe uma vedação na Constituição Federal e também na CLT, essa previsão, que veda o retrocesso social. O que seria isso? Até a década de 30 do século passado, 1930, 1940, a mulher não poderia trabalhar. Até 1977... Até ontem, né? Até 1977, né? Assim, 45 anos atrás, a mulher, se fosse trabalhar, ela tinha que ter sua carteira assinada com a autorização do pai ou do marido. Aconteceu um fato, a senhora vai falando, você vai falando, e as coisas vão surgindo, né? Eu estou fazendo aqui algumas anotações. Mas quando eu fui me aposentar, eu sou aposentada há 3 anos e meio, eu me aposentei. Aí eu fui fazer um levantamento da minha documentação, da minha vida profissional todinha, para entrar no INSS, da entrada na minha aposentadoria. Para averbar, né, o tempo. E em algum momento ali, eles não acharam a minha documentação. E começou a bater um desespero. Aí me mandaram, eu não sei porquê, para o Banco do Brasil. Lá onde eu morava, na localidade que eu morava.
E chegando lá, um senhorzinho bem de idade, deveria já ser aposentado, ou está prestes a se aposentar. Ele falou assim, Angélica, qual o CPF do seu pai? Não sei, né? Aí liguei aqui para minha mãe, ela passou o CPF do meu pai. Toda a minha vida estava no CPF do meu pai. Aí ele explicou exatamente isso que você está falando. Eu, em momento algum, passou isso na minha cabeça, né? Que toda a minha vida estava ali no CPF do meu pai. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tô com 50 anos. Quando eu comecei a trabalhar, ainda assim, a minha vida ficou registrada no CPF do meu pai. Olha só que absurdo isso. Exatamente. Aí, quando ele achou os meus dados ali, aí ele transferiu. Olha, isso faz 4 anos. Faz 4 anos isso. E você entende assim, ó. Então, o que eu estava falando? Que a Constituição Federal prevê a proibição do retrocesso social. Suponhamos que em 2022, em 2023, o Congresso Nacional, após tramitar nas duas casas, sancionada pelo presidente, falasse que novamente as mulheres tivessem que, para trabalhar, para acessar o mercado de trabalho, tivessem que ter a autorização dos seus respectivos esposos ou pais. Nós estaríamos falando... Caso fosse solteira, né? Exato. Se fosse solteiro o seu pai, se fosse casado o seu esposo, o respectivo esposo. O que nós estaríamos diante? Nós estaríamos diante de um retrocesso social. Por quê? Para que a mulher chegasse ao direito de autonomia de sua vontade, da assinatura de contratos, da compra e venda, nós tivemos muita lutas sociais. E essas lutas sociais, que eram indagações da sociedade, foram colocadas no ordenamento jurídico como direitos. Ou retirado deles porque representavam retrocesso. Até 1988, e aí não tem nada a ver com o direito do trabalho, o filho havido fora do casamento não poderia ser registrado pelo pai, que ficou sendo chamado muito, muito maleficamente, né, do filho bastardo. Bastardo. Então, só em 88, olha, gente, a gente está falando do final do século XX. Só em 1988 tirou-se essa proibição, essa determinação que o pai não poderia registrar o filho que ele tinha tido fora do casamento. Quer dizer, o novo julgo contra a mulher, né? A mulher que teve um filho com um homem que era casado não poderia ter seu filho registrado. Por isso que nós temos tantas pessoas com registro com o nome somente da mãe. Sim. E ainda falava assim, nossa, e hoje fazem mutirões, né, para achar o pai, para fazer DNA, para poder a criança ou a pessoa ter o nome do pai ali no seu documento. E muitas vezes a pessoa até tinha a presença do pai em casa, mas não tinha o registro, porque, vamos supor, o pai deixou a primeira esposa, ficou com a segunda companheira, né? No caso, a companheira, porque não era esposa, porque não tinha a questão do casamento, então ficou com a companheira, e essa companheira não teria direito de registrar seus filhos com o nome do pai, o patrocínio paterno. E por que isso? Porque havia uma vedação legal. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a revisão do Código Civil em 2002, retirou isso, então foi um avanço social, um avanço para a questão da mulher. Então, voltando para o direito do trabalho, há uma vedação legal para esses retrocessos sociais. Todavia, quando nós falamos de emendas constitucionais, projetos de emenda constitucionais, existe a previsão da possibilidade, se passar por maioria em 2 turnos nas 2 casas, na Câmara Federal e no Senado Federal, de haverem modificações na CLT, como nós assistimos em 2017 com a reforma trabalhista. Que até hoje, grande parte dos trabalhadores do país não sabem quais direitos e quantos direitos eles perderam e só vão se dar conta disso na rescisão.
Só vão se dar conta disso quando já foram demitidos e quando já está, muitas vezes, ultrapassado o direito dele de requerer, está prescrito esse direito dele de requerer uma reparação na justiça do direito que ele perdeu. Então, quando nós, e aí tem tudo a ver com as eleições, né? Posso puxar o gancho, Angélica? Você quer falar alguma coisa? Senão eu vou falando. Eu ia entrar nisso, né? Da reforma trabalhista. Nós temos 2 candidatos aí à presidência da República, né? O que consta nos projetos desses 2 candidatos? A lei trabalhista entra onde? Ou não está nos projetos deles? Está em ambos. Em ambos. Pontos positivos, negativos? Está em ambos. Então, a gente quando analisa ali as propostas de governo, essas propostas de governo, elas passam também pela esfera trabalhista. Um dos candidatos, ele tem a proposta da flexibilização total da CLT. Ele coloca o patrão e o empregado no mesmo grau de igualdade. Mesmo que o patrão tenha superioridade econômica e o empregado hipossuficiência financeira. Compreende? Então, nós temos essa previsão no projeto, né, de governo, e aí é a criação da carteira verde-amarela, a modificação das jornadas de trabalho, da forma, a modificação da forma de trabalho, da remuneração, que essa remuneração não seja mais pelo salário mínimo de garantia, podendo ser menor que o salário mínimo, que é uma vedação constitucional. Nenhum trabalhador pode trabalhar pelo mínimo. Esse é o mínimo, é o rodapé. Numa casa você tem o piso e o rodapé. É o rodapé da segurança do trabalhador. É um salário mínimo. É a garantia que esse salário mínimo acompanha a inflação e, em tese, supra as necessidades básicas de um cidadão para que ele tenha condições de cidadania e de cidadão. Então, é moradia, alimentação, lazer, educação. É tudo o que diz a Constituição. A Constituição, então, abarcaria as necessidades do trabalhador. Nesse programa de governo que você está citando, igualdade entre patrão e o empregado e o empregador. Então, eles vão poder, juntos, num diálogo, decidir o que é bom para ambos. Que seria melhor para ambos. Tá. Então, que seria melhor para ambos. Então, qual é o retrocesso social nisso? Já vou rotular como retrocesso social. É esse trabalho por hora. O trabalho por hora. Intermitente? Mais do que o intermitente já existe, já foi instituído pela reforma de 2017, mas é mais que isso. É o trabalhador que só recebe as horas trabalhadas e não é trabalho intermitente. Então, isso significa que aquele trabalhador, ele pode trabalhar 4 horas, 5 horas e só receber por aquelas horas. Ele perde, nesse sentido, o semanal remunerado, os finais de semana remunerados, que são remunerados, tá? Ele perde a garantia de estabilidade do emprego, porque quando ele assina um contrato por pagamento por horas, ele tem aquele contrato naquelas determinadas horas. Ele não tem um contrato por prazo indeterminados. Então, isso reflete também no acidente de trabalho, reflete também em outras garantias. No caminho, o percurso da casa dele até o trabalho, que ele era assegurado nesse momento, e agora não é mais, é só quando ele chega do trabalho. Hoje é só quando ele bate o ponto. A partir do momento que ele sofre um acidente no percurso... No portão da fábrica, no ônibus indo para a empresa. Hoje ele não é mais segurado. Hoje ele não é mais. E aí nós temos uma outra questão sobre isso, que reflete lá quando a pessoa fica idosa, que a pessoa precisa da previdência social. A base de cálculo previdenciária
para que você conte um ano de contribuição, o seu mês trabalhado, olha, parece complicado, mas eu vou depois limpar, tá? A resposta. O seu mês trabalhado tem que ter 220 horas trabalhadas. Sim. E aí, no conjunto, no conjunto de 12 meses, eu tenho um ano de contribuição. Tá? Se eu instituo o trabalho somente por horas, como esse empregado vai chegar a 220 horas para computar na Previdência Social a contribuição previdenciária dele? Ó, vieram uns avisos aqui no meu WhatsApp que está travando muito, Angélica. Será o meu ou o seu? Pois é, no meu não está travando, não percebi isso. Você está me ouvindo corrido? Quem está na live pode falar, não, gente? Tá tranquilo. Se está travando, porque veio alguns avisos que está travando muito. Para mim tá normal, tá tranquilo. Então vamos continuar. Então, olha o prejuízo de um trabalhador que tem modificada a sua forma de remuneração por trabalho por hora. E aí você pode falar assim para mim, né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas Ana, tudo bem, agora que patrões e empregados são iguais, tirou o sindicato, eles negociam livremente entre eles, o empregado vai negociar quanto ele quer por hora pelo trabalho. Então o professor, ele pode negociar a hora-aula dele. Então, suponhamos que uma certa categoria receba R$ 40 hora-aula, naquela escola, já que eu não vou ter outros direitos, então a minha hora-aula vai ser R$ 100, já que eu vou assumir as outras responsabilidades. Mas se a negociação é individual, cada professor pode fazer uma negociação diferente. E aí, se você eu sou a dona da escola, nesse exemplo. Você é a professora, você está falando que a sua hora-aula vai ser R$ 100. Aí eu vou falar, sinto muito, Angélica, tem a outra professora que vai continuar aceitando R$ 35 a hora-aula sem nenhum desses direitos. Sim. Aí você fala o que para mim? E aí você vai falar o que para mim? Não, mas a gente tem o poder de negociação, eu sou a melhor professora nessa matéria aqui na região. Eu sinto muito. Aqui é a lei da oferta e da procura, aqui é a lei do mais forte. Então, se você tem ou não melhor capacidade, eu tenho esse valor para pagar. Você aceita? Se não aceitar, tem uma fila aí fora esperando. Exatamente. É por isso que nós estamos assistindo a eleição de 2022 como a eleição do assédio moral trabalhista eleitoral. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas relatando, delatando que elas estão sendo assediadas por seus empregadores para votar no específico candidato, porque ele vai atender esses interesses do empregador. E vai além. As ameaças estão aí, né? Para todo mundo ver. E vai além. Nós temos as questões do falso empreendedorismo, que são os trabalhos que deveriam ser remunerados e eles são colocados como PJ. PJ é pessoa jurídica, são as pessoas que têm o CNPJ, são as empresas. E hoje, com a empresa individual, você é uma empresa individual e você é contratada como PJ. Isso se chama pejotização. Na pejotização, você trabalha como um empregado normal, só que você não tem nenhum dos direitos de empregado e de trabalhador. Você mesma assume todos os riscos da atividade de trabalho que você presta. A gente pode chamar isso de escravidão moderna, né? Exatamente. O que a gente vê é isso. Então, na Espanha, ainda em 2022, uma ação coletiva dos sindicatos da Espanha, dos entregadores por aplicativo, conseguiu que a Uber, a Rappi e as outras empresas de entrega por aplicativo tivesse uma regulação trabalhista.
Foi um avanço, é histórico isso. Podem pesquisar, na Espanha houve a regulamentação do trabalho do Uber. Porque uma pessoa que é Uber, ela pega o seu próprio veículo dela ou alugado e põe para rodar com a sua força de trabalho. Então esse Uber, ele vai fazer os transportes e as viagens dele durante o dia, vai ganhar ali pela viagem e todas as viagens dele tem que ser negociada, intermediada pelo aplicativo da Uber. A Uber fica com uma parcela desses valores e o motorista com uma pequena outra parcela desses valores. Só que se esse carro, essa moto quebrar, é responsabilidade do dono do carro da moto. Se ele tiver uma lesão no braço, na coluna e não puder sentar-se para dirigir, ele assume a responsabilidade disso. Com a redução dos valores pagos, ele tem que trabalhar cada vez mais horas para receber. No começo, a Uber era como que é? A galinha dos ovos de ouro. Porque eles davam a remuneração alta, a pessoa percebia que ela não tinha patrão, que ela ia para onde quiser, pegava aquela viagem, ia para outro lugar, ela tem essa falsa sensação de liberdade e, no entanto, ela está escravizada por um circuito de trabalho virtual que não dá direitos de emprego. Então você vê pessoas hoje, né, e não só aqui em muitos outros lugares do mundo também, não vou generalizar que é só no Brasil, mas o avanço vem da Espanha, que é a regulamentação, porque os outros ainda têm a regulamentação na forma de pagamento. A gente viu essas pessoas trabalhando, começando a trabalhar 4 horas, beleza, estava conseguindo uma boa remuneração. Essa remuneração caiu, então ele foi trabalhar 6 horas por dia no Uber. Caiu a remuneração, ele vai trabalhar 8 horas. Hoje nós já temos pessoas trabalhando de 14 a 20 horas no Uber, dormindo 4 horas por dia e para pagar só suas contas. Isso sem nenhum direito trabalhista e previdenciário. Hoje foi instituído apenas um seguro no caso de acidente vinculados a Uber, e alguns outros que, assim, a 99 tem um outro arregramento que aumenta um pouquinho se ele parar de vez, que é esse seguro, essa taxa de seguro, mas você percebe que esse trabalhador que estivesse trabalhando 8 horas por dia, recebendo um salário da sua categoria, ele não estaria tão escravizado quanto ele está nessa forma moderna de escravidão. E isso não se dá somente... É um projeto, né? É um projeto que vem vindo já há algum tempo e a tendência é só piorar. Isso começou há anos atrás. Uma das primeiras providências do governo Temer, na época, foi tentar, e quase conseguiu, extinguir os sindicatos. Que falta faz o sindicato numa hora dessa? Exatamente. O sindicato, e aí tem os nomes de sindicatos, mas pela retirada da contribuição obrigatória sindical, sim, esse sindicato não tem força, porque sindicato não é trabalho voluntário. Espera um pouquinho, só vou olhar aqui uma mensagem para ver que se o pessoal que está falando que está... Travou, tá falando que travou a live. Pois é, mas para você travou? Tá travando? Não. Para mim tá normal. Tô conversando normal. Pois é, deve ser na internet da pessoa que tá travando. Tem várias pessoas falando, tô assistindo, tá travando. Várias? Vou responder. Só tô falando, gente, já volto no mesmo raciocínio. Pessoal que está na live consegue ver? Eu acho que travou mesmo, Angélica. Acho que está só para nós duas, porque não estou vendo nem se mexer aqui o pessoal que consta como assistindo a live. Para mim tá normal. Não Ele tá falando, tá travado, tá todo mundo falando, tá travado. Quer entrar e sair e entrar novamente? Ao vivo? E o medo de não conseguir? Ah, vai conseguir sim. Se você não conseguir, você me dá um toque, eu chamo pelo meu.
Vamos sair aqui e a gente já volta. Tá.